Oi, oi, eu sou Cizueito. Eu sou o Caio. E esse é o Tá canal... pensando quem eu sou? Quem sou eu? Sou o Caio. E esse é o canal Divã e a Estante. E hoje a gente vai fazer uma coisa que nós nunca fizemos aqui nesse canal. A gente vai fazer uma indicação, poderia ser, para os personagens da série White Lotus, que nós assistimos, segunda temporada, que nós assistimos porque esteve super hypada essa série e não dava pra passar alheia. Ah, ainda vem a terceira temporada aí, então vai continuar. Mas vem mais pra frente, não Vai é por continuar agora. na onda. Muita gente comentando, muita gente falando. Eu adorei a série. Você gostou, Caio? Gostei muito. Demais. Inclusive, nós escrevemos... Gostei da primeira e gostei ainda mais da segunda. Eu não sei se eu gosto mais da primeira ou da segunda. Eu gostei muito das duas. A segunda, Talvez essa primeira tenha me... Não sei. A segunda é um pouco mais sombria, eu acho. Em alguns momentos eu achei mais... A segunda temporada. E conta a história. O Caio vai contar a história. Do que conta? Não, a série é baseada no seguinte argumento. Você encontra uma filial de uma rede de resorts de altíssimo padrão. Essa rede é White Lotus, por isso o nome da série. E a primeira temporada no Havaí e a segunda na costa italiana. Sempre próximo à praia, pelo menos até agora tem sido isso, né? Próximo ao mar. E as duas séries começaram da mesma forma. Elas abrem avisando que há uma morte. Provavelmente algum dos personagens principais. Não se diz qual é a morte, nem qual é a causa da morte. A primeira começa com um corpo sendo embarcado num avião. E a segunda começa com alguns corpos boiando na praia em frente ao hotel. Mas a questão é a seguinte, não é uma série de investigação ou de suspense. A questão de quem morreu e por quê, ela é explicada ao longo da série aos poucos, mas não é o foco da série. Não é uma série de quem fez o quê e vamos descobrir quem fez o quê. O que importa ali é o desenvolvimento dos personagens, né? E que a morte é uma decorrência natural do que você vai assistindo. Não é um... A questão de quem morreu e por que morreu nem vem à cabeça da gente com o passar dos episódios. Eu acho que não vem. Eu concordo. São 6 episódios na primeira temporada, são 7 na segunda, de aproximadamente 1 hora. Apesar de a gente saber que alguém morreu, porque morre e depois ele volta no tempo. Isso, volta uma semana. Apesar da gente saber que alguém morreu, isso gera uma certa tensão ao longo do que a gente vai assistir. Porque é o seguinte, a série sempre vai pegar os personagens passando uma semana no resort. Pelo menos foi assim nas duas temporadas. Uma semana. Eles vêm para passar uma semana. São 6, 7, 8 personagens em 3, 4 núcleos. Começa com morreu alguém, por alguma razão, não sabe quem. E uma semana antes... O que aconteceu. E aí vai dia a dia. Até chegar naquele momento que é mostrado no início. E aí, eu e o Caio vamos falar dos personagens e vamos trazer um livro que a gente poderia sugerir para esse personagem, ou que a gente lembrou do livro a partir do que a gente reconheceu, capturou destes personagens da série White Lotus. É a primeira vez que a gente faz isso. Então vamos começar pela Tânia. A Tânia é uma mulher já assim de meia idade. Ela está tanto na primeira temporada quanto a segunda. São pouquíssimas personagens que se repetem na primeira e na segunda temporada. E ela é uma mulher muito carente, né? Ela tem uma pegada muito engraçada. E eu, na minha interpretação, eu vi assim que é uma mulher muito rica, né? Tem a riqueza dela a partir da herança do pai. Ela é filha única de pais desidionários de São Francisco, né? E um pouco oprimida pela relação com a mãe, especialmente. Isso. Então, ela não entende muito o valor também do dinheiro. E é como, eu tive essa impressão de como se o dinheiro pudesse comprar tudo. Mas é uma mulher que tem uma infelicidade ali, apesar dela ser engraçada, porque é uma personagem que faz a gente rir.
ela tem uma tristeza. Ela não entende muito bem o que o dinheiro faz ou representa para quem não está no círculo econômico dela. Ela não entende muito bem quais são as necessidades. Ela entende vagamente que existe gente com outras necessidades que não são as dela. Mas é uma alienação mesmo, não é nem um desprezo pelas pessoas. É alienação que acaba gerando um certo dar de ombros dela, eu acho, entendeu? E a questão... Pega um livrinho lá pra mim, não é esse não. E a questão central ali que a gente viu é a relação com a mãe. Ela foi muito... ela se diz, né, alguém que sofreu muito com a mãe, né, que a mãe era uma mulher muito exigente, muito dura, e ela, então, passa tanto a primeira temporada, acho que isso ficou mais intenso, mas na segunda a gente ainda vê reflexos dessa mulher adulta já, mas que foi uma criança muito carente do amor e da atenção da mãe. Então eu trouxe aqui Corpo Desfeito, de Jarid Arraes. Este livro, gente, da Alfaguara, eu li já tem, sei lá, acho que uns 4 meses. E ele conta a história aqui de uma menina, Amanda, que tem 12 anos. E a mãe dela engravidou de um rapaz, né, de um namorado, e passou a viver, a morar com essa criança na casa do avô e da avó. Só que num dado dia, e a mãe, né, cuidava muito bem dela, elas tinham uma relação muito intensa, mas acontece, isso não é um super spoiler, porque tá logo no início, a mãe dela morre. E ela fica então sozinha sob os cuidados da avó, e essa avó é muito cruel, muito dura e muito pirada, e vai exigindo da Amanda coisas surreais, gente. É um desamparo que essa criança vive, que eu acho que seria um livro assim que seria interessante para a Tânia. Ou não, ia gerar uns gatilhos muito loucos. Outro personagem que a gente pensou foi o Greg. Que é o outro que veio da primeira temporada para a segunda. Na primeira ele se envolve com a Tânia e na segunda eles já surgem como marido e mulher, casados. Né? Ele é um cara, então, que conheceu a Tânia no hotel na primeira temporada. Sem spoiler, né? Tiveram uma relação e chega já na segunda temporada eles juntos. E aí, para este personagem, que é um cara que apareceu assim, que na verdade eu acho que a série nem se aprofunda demais nele, mas ele dá gancho para o que acontece com a Tânia. Nós escolhemos... A série chega a ele pelo outro cara, mas não vamos falar muito não. Nós escolhemos... o talentoso Ripley. Que quem conhece filme ou livro já vai fazer, então, tentar achar qual é a conexão com o personagem. A gente não quer falar muito para não... Mas fala do talentoso Ripley. Talentoso Ripley é a história de um rapaz de Nova York que é convocado por um milionário para buscar o filho, que está na costa italiana também, com a namorada, e não quer voltar para assumir os negócios da família. E ele vai lá fazer esse resgate, se apaixona pelo modo de vida, se apaixona pelo estilo, pelo glamour, né, daquela vida sem compromisso. Bem, enfim, não dá pra... A gente não vai qualificar muito o Ripley, porque senão a gente vai dar talvez uma dica muito grande deste personagem aqui de White Lotus. Então ficamos por aqui, mas seria ótimo que a gente pudesse dar de presente esse livro pro Greg. Se ele não... Outra personagem é a Portia da segunda temporada. É uma garota que é a secretária da Tânia. Ela é uma menina, né, super jovem. Foi levada para viagem para ser a faz tudo. Para secretariar, Mas como o marido de Tânia não quer que ela fique lá, ele pede que ela vá embora, que ela a mande embora de volta. E ela fica meio que escondida ali e à disposição, entendeu? E ela acaba se envolvendo com outros jovens. Outros personagens que estão lá naquele hotel. Um pouco bobinha, entediada. Isso, ela parece assim uma garota muito inocente, uma menina que é mexida pelos seus
desejos, né? Se envolve com rapazes e tudo, mas parece que sempre faz escolhas erradas. E a Tânia mantém ela lá, parece que por carência mesmo, porque a Tânia não quer se ver sozinha, então tem essa secretária para que ela nunca fique sozinha, mas ao mesmo tempo eu vejo na própria Porsha essa solidão, esse desamparo também. Parece que elas são semelhantes, mas em momentos de vida muito diferentes, e uma com dinheiro e a outra sem. Nesse caso, eu pensei em Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Foi um pouco difícil achar um livro aqui para Porsha, mas neste aqui, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, a gente tem a história da Evelyn. Uma mulher que vai contando aí desde a sua juventude até ela já é bem velhinha, que no início desse livro, não sei quem não conhece a história desse livro, você, né? Não conhece. Não faço ideia. Então, essa mulher, ela tinha o desejo de se tornar uma atriz, torna-se uma atriz e ela vai relatando uma série de coisas, de vivências amorosas, de escolhas, de relações ruins e como é que a vida dela foi seguindo a partir dessas escolhas. Me lembrou bastante a Porsha, guardadas as proporções, né? Mas nesse sentido aí de escolhas amorosas, tanto que Evelyn Hugo teve 7 maridos, né, gente? Tá aqui, não é spoiler. E a gente tem a Porsha também, né, meio confusa. Nossa, acertamos na palavra. E aí a gente vai falar agora da Valentina. Fala, meu bem, você. Valentina, a Valentina é a gerente do hotel, isso, que é solitária. Há uma cena na temporada em que a caminho do trabalho, aliás, no intervalo do almoço, ela se senta numa escadaria, longe do hotel, na cidadezinha, ela na Sicília. E pega uma marmita, come, enquanto isso dá de comer aos gatos. Então você vê que ela é um pouco dura demais, um pouco... Ela é muito severa, consigo mesmo. Acho que dá uma carapaça ali que ela arma para os funcionários, né? E com os outros. Ela é muito rígida com os funcionários. Mas você vê também naquela passagem em que ela tá no bar e um cara aborda... Como ela é ríspida. Como ela é ela rechaça... Até porque ela... Não podemos falar, né? Não. Podemos. Não. Então tá. O que você vai falar? Fala pra mim. Não fala. Tá bom, então. Isso é spoiler. Eu acho que seja não. Eu acho que é. Tá bom. Então, o que a gente tem aí? Por trás de uma mulher que impõe esse sofrimento aos outros, a gente tem também uma mulher que sofre muito, uma mulher muito solitária. E nós pensamos a pediatra, André Del Fuego. Quer falar da pediatra? Eu li, mas eu acho que você leu 2 vezes. Eu só li uma. A pediatra é, então, uma médica, filha de um médico. Em São Paulo, né? E ela fez medicina meio assim, para atender expectativas familiares. Ela não tem muita aptidão para medicina, ela acaba escolhendo a pediatria, mas não gosta muito de criança. Recém-separada no começo do livro, né? Isso. Já está mais sozinha, mais empenhada nas atividades de... Tem uma severidade, né? Muito grande, uma rudeza, uma praticidade na vida muito grande, mas a gente vê que no fundo nós temos ali a Cecília no livro, uma mulher muito solitária. E aí, gente, recomendo a pediatra, adoro esse livro. E nos fez lembrar a Valentina, nessa dedicação ao trabalho, mas parece... Assim, acaba escondendo outra coisa. Acaba escondendo outra coisa, apesar de que a Valentina parece amar muito o que faz profissionalmente. É boa no que faz. E a Cecília não tanto. A questão profissional para a Cecília fica mais intensa para nós do que a Valentina, ou não. Enfim, nos fez lembrar, tá aí a dica. E aí agora a gente vai trazer... Dois casais. É a Violeta querendo entrar. A Violeta querendo entrar. A Harper e o Ethan, que é um casalzinho, jovenzinho, recém-casados. E ele acabou de ganhar uma bolada vendendo uma empresa, ele é rico, mas eles são muito dedicados ao trabalho, muito atentos à profissão, muito
Eles têm uma intimidade entre eles, mas ao mesmo tempo parecem pouco íntimos, parecem muito distantes um do outro. É um casal que eu chamaria para jantar aqui em casa, mas eu daí o jantar e ia passear na rua. Muito chato. Chatos, né? Ambos são muito chatos. Vocês podem vir jantar aqui em casa, tem um jantar pronto e eu vou dar uma volta. Pois é. E para este casal, a gente pensou Laços. Laços, gente, conta a história Domênico também. Starnone, Isso, Domênico Starnone conta a que história. não é a Helena Ferrante. Não, é o Domênico. Ele já disse que não é. Não, porque já disseram que ele e a Helena Ferrante, ele já ficou fulo da vida com isso. É, meu bem. Só para lembrar quem é o autor, se alguém não sabe. É. Italiano. Esse é o livro que eu mais gostei do Domênico, de todos que eu li. Eu acho que eu já li uns 4. E aqui a gente tem um casal que é a Wanda e o Aldo. E eles vão passar umas férias fora, viajar. E quando eles voltam de viagem, a casa deles foi arrombada. E eles começam a contar aí essa vivência desse casal, que parece um casal perfeito, que tudo dá certo, mas no fundo, será que é isso? Eu acho que não. Senão não haveria um livro aqui a gente falando sobre ele. Mas é um livro delicioso, gente, com segredos escondidos. Eu acho que o Domênico tem essa coisa assim dos segredos. É um casal ali bem mais maduro, mais velho, que já tem filhos adultos, sendo que o nosso casal de White Lotus é um casal bem jovenzinho, começando a vida. Mas talvez, quando eles tiverem 50, 60 anos, eles sejam a Wanda e o Aldo, quem sabe. E temos também um outro casal, a Daphne e o Cameron, que são amigos da Harper e do Ethan, que vão viajar juntos com eles, né, os dois casais, para esse hotel aí, que não é, que é outro astral, né? Aham. É outra relação, é um casal já mais com problemas que a gente vai ver durante a série, mas que já é mais afinado. Isso. Pra quem tá do lado de fora. Pra quem tá de fora parece um casal. Não, mas dentro também. Eles têm problemas, você vê que nas cenas que eles estão sozinhos também existe, você percebe que existe uma cumplicidade ali, apesar dos problemas. Não sei se são problemas, na verdade, apesar de... É quando o casal consegue achar seu modo de funcionamento, sabe? O Cameron é um cara gatíssimo, lindo, super sedutor. E a Daphne é aquela mulher perfeita que atende as expectativas desse marido, não reclama, não se queixa. E ela também vive uma vida muito feliz. Eles... Parece que um entrega ao outro o que é esperado. Eles têm 2 filhos, né? E tem 2 crianças. Eles são um casal com filhos. Aí pensamos em Suave à Noite, do Fitzgerald, que aliás agora eu estava vendo aqui na contracapa, hoje chamo de quarta capa, né? Esquisito. Na contracapa, uma frase que foi aqui selecionada, que disse que acho que fala um pouco do casal. Ele se mostrava gentil e encantador. Sua voz garantia que ele ia cuidar dela e em breve descortinar novos mundos para ela. Uma infindável sucessão de possibilidades magníficas. Eu acho que fala um pouco do casal. Este livro aqui fala o Fitzgerald escreveu esse livro aqui baseado nas memórias dele lá acho que na Côte d'Azur, lá na França. Eles tinham um casal muito amigo e milionário, né? Gerald e Sarah Murphy. Eu tenho até uma biografia dos dois que eu já li, muito boa. E os personagens aqui, 2 personagens, são baseados nesse casal, tá? Além dele mesmo se basear nele, Fitzgerald e na Zelda, né? Contando um pouco desse idílio, né? Dessa vida. Enquanto o casal Fitzgerald é um pouco tumultuado, né? Ele bêbado, ele é esquizofrênico, enquanto o casal é muito gentil e suave e receptivo, e aturava tudo deles porque se apaixonou pelo casal, né? E pelo talento dos dois. E conta um pouco essa história, né? Então eu achei que os personagens aqui, especialmente os 2 que são os anfitriões, falam muito com esse casal da série. Aliás, uma curiosidade, a Sarah Murphy, que está aqui retratada com outro nome, é claro, ela é autora de uma frase que é muito dita até hoje no mundo todo, que é:
Viver bem é a melhor vingança. Living well is the best revenge. É uma frase dela. Né? Eu ainda tenho que ler esse livro. Suave à Noite eu não li. Mas, falando... Não, eu também não, vou assumir. É que eu li a biografia do casal Murphy, conheço tantas histórias que estão lá, que estão nesse livro aqui, que eu achei que eu podia indicar, assim, meio só com base nessas informações. Quem leu, fala aqui embaixo pra gente. Eu não vou mentir não, também não li. Se tem relação, se essa história que o Caio tá contando tem a ver ou não tem a ver. Outros personagens que também são bem interessantes no White Lotus é um trio de avô, pai e filho, que são o Dominique, o Burt e o Albie. O Albie já é um adulto jovem, o Burt já é um senhor que está numa relação, né, com a esposa, a mãe do Albie, um pouco conflituosa, porque ele apronta. E o Dominique já é, o pai do Burt já é bem idoso, viúvo. Eu acho que é assim, 20 e poucos anos, 50 e poucos anos e 80 e poucos anos. Eu acho que é essa escadinha de 30 anos. E eles fazem essa viagem para Sicília para resgatar a memória familiar, para que o Dominique ele consiga encontrar pessoas da família antigamente, tipo uma tia-avó, essas coisas assim. Quer achar as raízes da família lá na Itália. E esse trio fala mesmo sobre as questões geracionais entre avô, pai e filho, como o livro que a gente trouxe aqui, A Casa do Pai. Esse é um livraço também, gente, é de Carmele Jaio, é um livro basco, né, da Espanha, e aqui essa autora traz 3 personagens protagonistas, um homem, sua irmã e a esposa deste homem, e esse homem, que eu nem recordo o nome dele, mas ele vai trazendo... A mãe sofre um acidentezinho e ele precisa cuidar do pai, que já está bem idoso, e aí ele começa a fazer uma lembrança de quem era aquele pai, como é que foi a criação para que ele, Ismael, tivesse se tornado o que se tornou, o homem que se tornou. Ele também fala da relação dele com as suas filhas. Então a gente trabalha aí nesse livro questões da mudança do tempo. E você falou País Basco na Espanha, é para fazer uma localização, porque os bascos não gostam muito disso não. Eles não são espanhóis, não se consideram espanhóis. Tá. As últimas personagens sobre as quais a gente vai falar é a Lucia e a Mia. A Lucia e a Mia são muito amigas. E elas moram ali na Sicília. A Lucia é uma prostituta, uma garota de programa, muito linda, muito abusada, muito ambiciosa. E a Mia também tem uma certa ambição, mas ela acaba sendo levada pela Lucia para dentro do hotel. A ambição dela é uma carreira como cantora. A carreira como cantora. Essa é a ambição dela. Isso. E ela vê ali na possibilidade de estar no hotel uma oportunidade de mostrar esse talento dela como cantora. Então ela acaba acompanhando a Lucia e essa coisa da juventude e da amizade, que é uma amizade muito bonita, inclusive até o final a gente vê questões muito lindas sobre a amizade. E eu trouxe aqui A Natureza da Mordida, de Carla Madeira. Acabou de ser relançado, gente. Esse livro fala da amizade de 2 mulheres, uma jovem e uma idosa. Essa idosa ia todo domingo, ficava sentada lá numa lanchonete, e essa mulher jovem começou a frequentar também no domingo essa lanchonete, e elas estabelecem uma amizade onde cada uma delas conta da sua história de vida, conta as suas questões de sofrimento, inclusive também com as amizades que elas viveram, né? Então ambas tornam-se amigas, mas tem em si uma questão muito profunda, histórica, até da infância, de amizades que foram suspensas ou mal acabadas ou inacabadas, e as dores que foram consequência dessas amizades dessa maneira. E é um livro super bonito, e eu indico. Não foi o que eu mais gostei da Carla Madeira, na verdade, dos 3, de Véspera, Tudo é Rio e A Natureza da Mordida, esse é o que eu menos gosto, mas ainda assim gosto muito. Então, vocês assistiram White Lotus? Conta pra nós o que vocês acharam. Nós temos um blog em que há
E lá está uma resenha que nós fizemos da série, né? Da primeira e da segunda temporada. Está lá no nosso blog, que é o www.udivanhaestante.com/blog/. É no WordPress, tá lá uma resenha nossa. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.